Olá, amigos telespectadores, é uma alegria imensa estar mais uma vez aqui participando do programa O Despertar da Consciência. O apresentador é o nosso querido Sebastião Camargo, que mais uma vez me convidou para fazermos 4 blocos aí, abordando um outro aspecto da psicologia junto com a espiritualidade, que o que nós vamos fazer agora é analisando o ser humano. É isso, não é, Sebastião? Exatamente. Então, você pode começar? Você poderia dizer para os telespectadores o que a psicologia enxerga como ser humano, um indivíduo, e depois nós vamos ver na visão do Espiritismo, a partir de Joana de Ângeles, para a gente chegar a vamos falar assim, um denominador comum, assim que a gente fala, uma compreensão satisfatória para que possamos lidar com as nossas dificuldades físicas, psíquicas e espirituais, principalmente enfrentando a adversidade que você bem colocou no final do último programa. Como eu disse no programa anterior, vários ramos da psicologia existem, consequentemente, cada um deles tem uma visão de ser humano. Eu aqui vou falar da visão do ramo da psicologia que mais me atraiu quando eu comecei lá com os meus estudos, que foi a Gestalt terapia, que é uma abordagem humanista. Então, para a Gestalt, não existe uma visão pronta. O ser humano é isso, o ser humano é produto do meio, o ser humano é produto de experiências de vidas passadas. Não. O que para a Gestalt é o ser humano? Um processo de vida em constante mutação. E por mais que às vezes eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer até absurdo. Como, Marli, você vem falar em constante mutação? Minha vida é uma rotina só. Isso não significa que as mudanças não estejam acontecendo dentro de você. Elas estão se processando. Se você vai dar conta de acompanhar as mudanças que estão acontecendo dentro de você, ótimo, sorte a sua. Se você não der conta, o que pode acontecer? Por exemplo, e eu vou perguntar para o Sebastião, você já viu uma jovem senhora que se veste como se tivesse 20 anos? Ou você já viu um jovem senhor que se veste como se tivesse 17? As mudanças, ele está me sinalizando aqui que sim, né? As mudanças dentro dessas pessoas aconteceram, mas elas se recusaram a acompanhar. Então, essa psicologia, acho que usei uma expressão inadequada agora. A abordagem da psicologia que eu gosto vê o ser humano como um processo e muitos dos desequilíbrios acontecem quando a pessoa se recusa, falando numa linguagem mais vulgar, né, mais comum, quando o ser humano se recusa a acompanhar o andar da carruagem. O que é o andar da carruagem, senão o desenvolvimento da vida, a vida em nós acontecendo? Por exemplo, uma mulher. Ela se casa com 20 e poucos anos, os anos vão passando, ela vai cuidando do lar, vai cuidando dos filhos que chegaram, vamos supor que chegaram aí 2, 3, 4 filhos, esses filhos vão fazendo o desenvolvimento deles, crescem, alguns vão para outros países, outros casam, vão constituir as suas próprias famílias. Dali a pouco, esse casal, que alguns anos atrás um olhava para o outro e o olhinho brilhava, um olha para o outro agora e sente um baita de um vazio. Eu me lembro, há anos atrás, o CVV, para quem não conhece, Centro de Valorização da Vida, eles fazem um trabalho muito bonito de prevenção ao suicídio, atendem as pessoas por telefone, pessoas que se sentem só, e eles faziam uma propaganda na televisão e mostrava justamente uma casa simples, comum, com vários cômodos e uma mulher abrindo a porta dos quartos e quando ela abre, você só ouve sons de criança, mamãe, tá pronto, mamãe, tô chegando. E aquela senhora ouvindo aquilo e aquele olhar de tristeza. O que aconteceu com esta criatura? A carruagem andou, mas ela ficou lá. Então é preciso estar atento na vida para acompanhar o andar da carruagem, para que a gente não acabe caindo
Me desculpe aqueles que estiverem assistindo e adotaram essa prática nas próprias vidas, né? Mas a gente não cair no ridículo de estar com 60 e se vestir como se tivesse 20. Querer esticar, 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 achando que algum cirurgião vai dar conta de trazer a beleza da nossa produtora, que ela está aqui por trás das câmeras olhando para mim. Ela é uma jovenzinha de 20 e poucos anos, mas isso cabe para ela nesse momento da vida dela. Não cabe mais para uma pessoa como eu, que já tenho 57. Se eu quiser esticar, vai ficar ridículo. E essa visão do ser humano é da abordagem humanista. Olha, você tem um processo de vida, você é uma criatura num processo. Acompanhe esse processo e não vai dar outra. Parece uma rima infeliz, e você acompanha o processo, sua vida vai ser um sucesso. Com certeza. Eu fico lembrando que para Allan Kardec, ou melhor, para o Espírito da Verdade, na questão 605 e 605A, na 605 ele diz que o ser, entre aspas, nós somos um ser de dupla natureza. Pela parte do corpo humano, nós participamos dos instintos da vida animal. Pela parte da consciência, da essência, do ser espiritual. Então, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, então fica muito claro que o homem e o espírito são duas coisas diferenciadas, que para a jovem Clary, na Revista Espírita de 1868, em 1858, no mês de fevereiro, ela diz: na encarnação passada, Deus me concedeu um corpo, eu o tornei vicioso, ou melhor, me concedeu um corpo vicioso, eu o tornei virtuoso. Como se fosse uma empresa que ela foi responsável pela sua gerência. Aí, analisando a sequência desses estudos por Joana de Ângeles, ela pega um fragmento dessas ideias síntese para dar continuidade com Albert Einstein. Ele diz que o ser humano é um conjunto eletrônico regido pela consciência. E ela completa: certamente pré-existente e sobrevivente. Aí ela divide como se, para facilitar a compreensão, ela diz: o indivíduo humano é um agrupamento de energias em vários níveis, em várias frequências diferenciadas. Porque é algo físico, é algo perispiritual, é algo mental. E ainda um ponto de autoconsciência pura que gerencia esse universo. Mas ela diz que, no sentido mais amplo, o ser humano, não mais o indivíduo, porque o indivíduo representa uma espécie, que pode ser o indivíduo planta, o indivíduo animal e etc. Então, agora, enquanto ser humano, ela diz que o ser humano é um conjunto de experiências que ele forma o caráter, a personalidade. Mas, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo cresce e tudo evolui. Por mais que percebamos ou não percebamos essa mudança, como você disse, para Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, o corpo humano, o corpo que agora assume a forma humana, ele se renova totalmente dentro de 2 meses, toda a sua energia. Desculpe, mas não fica com 20 anos. Vai dar para ficar se você acompanhar o raciocínio de Kardec. Vamos lá. E ele perguntou na época: o corpo se renova toda a sua energia em 20 anos. E nós, o espírito que está conduzindo este corpo, estamos renovando? Se acompanharmos a renovação moral, conforme está na obra de sua Lavra, ou melhor, que foi confeccionada 21 anos após sua morte, mas os seus rascunhos, obras póstumas. Sim. Teoria da beleza. Se mudarmos os nossos pensamentos, os nossos valores morais, o corpo sutiliza. Então, ele acompanha a beleza de quem está conduzindo. Posso te interromper? Pode. Agora eu já interrompi, né? Você sabe que tem uma coisa que eu percebo. Naqueles períodos da minha vida em que eu estou mais mansa, quando eu digo mais mansa, é mais submissa à vontade de Deus, quando eu estou com a minha disciplina em alta, estou nutrindo a minha alma, eu posso sair na rua descabelada, sem maquiagem, todo mundo olha. Eu acredito que é disso que você está falando, até criança. E tem algumas pessoas que eu também vejo com este olhar. Uma dessas pessoas, não vou dizer você, Sebastião, porque eu não convivo assim com você, mas, por exemplo, o Adão, doutor Adão Nonato. Quantas vezes eu cheguei para o Adão e falei:
Adão, eu estou vendo uma beleza em você. E aí ele faz uma brincadeira, mas eu sei. Adão é uma pessoa que preserva muito esse alimento espiritual, essa questão moral. Eu acredito, me perdoa te interromper, que é disso que você está falando. Será que eu estou enganada? É exatamente disso. E por mais que às vezes o corpo, porque segundo alguns cientistas, e principalmente de Deepak Chopra, ele acredita que nós nascemos, entre aspas, envelhecemos, para ser mais exato, e morremos porque nós acreditamos que é necessário. Porque imagine, eles descobriram uma água viva, aquele bichinho bonitinho que às vezes queima a gente, mas é bonitinho. Ela não morre, ela é eterna. Então, quando ela sente a escassez de alimento, ela vai dispensando as partes mais envelhecidas e volta a ser bebê. Quando ela se sente velha, ela faz o mesmo processo. E nós acreditamos, como nós falamos piamente, que viemos do átomo primordial, passamos por todos os reinos e chegamos à forma humana e estamos a caminho da angelitude. E nós vemos vários seres. A cobra, de repente, troca a sua pele e fica novinha, bonitona, eu já vi fazer. E nós vemos uma lagarta que agora está ali andando, às vezes, embaixo, de repente sobe nas árvores, de repente ela vê alguém voar. Será que eu posso? Posso criar um suspense agora? Pode. Porque a nossa produtora aqui está sinalizando que nós precisamos ir para o intervalo. E aí você fica pensando na lagarta, na borboleta, o que vai acontecer nessa história, e não é só esta. E depois vocês vão ver o final desse drama. Daqui a pouco nós estamos de volta. Até já.